Hoje nós vamos ter a primeira aula do PET volume 4 para as turmas de primeiro ano. Né? O assunto é progressões aritméticas. Esse é um item bem interessante e a maioria dos estudantes gosta muito, porque as famosas PA ocorrem muito no nosso dia a dia. Né? E tem uma questão aí, porque os exercícios são muito simples, a gente consegue resolver a maior parte deles com algumas fórmulas bastante intuitivas. Né? Então, eu acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Né? Depois que assistir essa aula, seria bom que a gente tentasse fazer lá as atividades que estão no PET. Ok, galera? Mas antes de falar nas famosas PA, né, vamos lembrar o conceito de uma coisa que é super importante, que são as sequências numéricas. Né? Efetivamente, uma progressão aritmética é nada mais, nada menos que uma sequência numérica. E o que é uma sequência numérica? Né? Se a gente for definir formalmente uma sequência numérica, essa é uma definição um tanto árida e desnecessária para nós aqui. Nós temos que entender que uma sequência numérica é apenas uma sucessão de números. Uma sucessão de números que pode ser finita ou infinita. Né? Mas o importante é que a ordem de cada um dos elementos dessa sucessão de números é importante. Né? Modifica a sequência. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma sequência numérica infinita. Esses três pontinhos aqui indicam que eu tenho termos além desse quarto termo. Né? Então, o primeiro termo é 20, o segundo termo 180, o terceiro 220. Se essa ordem ficar modificada, eu vou ter uma nova sequência. Tá? Então, uma sequência é isso mesmo. Né? A diferença de uma sequência para o conjunto é exatamente isso. No conjunto, né, a gente coloca entre chaves, né, lembra disso? A ordem não modifica o conjunto, mas modifica a sequência. Então, na sequência numérica, a gente tem aí o primeiro termo A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3, o quarto termo A4. Esse índice que aparece aqui subscrito, ele te dá a posição do elemento. Tá certo, galera? Qual que é o A7? Eu teria que adivinhar aqui qual que seria o sétimo termo dessa sequência. A gente sabe que ele existe, mas não sabe qual que é, porque a lei de formação dessa sequência não está muito clara. Ao contrário das progressões aritméticas, né, cuja lei de formação é bem evidente. Né? Vamos dar o exemplo de outras sequências aqui. Ó. Vejam bem, isso aqui são sequências numéricas. Essa aqui é uma sequência finita de 4 termos. Né? Isso aqui é uma sequência infinita, aquela que nós vemos no exemplo. Né? Observe que essa aqui é crescente, ó. Essa aqui também é crescente até aqui. Né? Essa aqui não, né? Ela cresce, decresce, depois cresce outra vez, decresce outra vez. Aqui é oscilante. Né? E aqui, essa sequência numérica aqui também cresce. E essa aqui, ó, é uma sequência constante. Né? Algumas dessas aí são progressões aritméticas. Vamos dar como exemplo esta aqui, essa sequência, cujo primeiro elemento é 5, o segundo elemento é 8, o terceiro é 11, o quarto é 14. É uma sequência numérica. Observem, se a gente adicionar ao primeiro termo da minha sequência o número 3, eu vou obter o segundo termo. Da mesma forma, se a gente adicionar 3 ao segundo termo, eu obtenho o terceiro. E se adicionarmos 3 ao terceiro termo, eu obtenho o quarto. Não dá para a gente inferir que o quinto termo seria obtido adicionando 3 unidades ao quarto termo. E aí por diante, né, gente? Isso é o que a gente chama de uma progressão aritmética. Tudo bem, galera? Então a progressão aritmética é exatamente isso. É uma sequência em que você pode obter os termos simplesmente adicionando um certo valor. Né? E essa sequência aqui daqui é uma progressão aritmética? Vamos lá? Olha aqui, o primeiro termo é 100. Ora, eu não adicionei, eu subtraí 20 unidades. Né? Mas se eu continuei subtraindo 20, eu obtive o terceiro termo e novamente o quarto. Então, na verdade, galera, eu posso dizer que subtrair 20 unidades é mesmo que adicionar menos 20, né, galera?
Então, efetivamente, eu estou adicionando ao primeiro termo menos 20 unidades, eu obtive o segundo. Adicionei ao segundo termo menos 20 unidades, eu obtive o terceiro. Adicionei ao terceiro termo menos 20 unidades, eu obtive o quarto. Né? Então, essa aqui também é uma progressão aritmética. A progressão anterior ela era crescente, os termos subsequentes são sempre maiores. Essa é uma progressão que é decrescente. A diferença fundamental é que o número adicionado nesse caso é positivo e nesse caso aí é negativo. A gente diz que a razão da PA é positiva nesse caso e a razão da PA é negativa nesse caso. Tudo bem? E essa sequência aqui, gente, é uma PA? Claro que é. Ó. Se eu adicionar 0 ao primeiro termo, eu obtenho o segundo. Adicionando 0 ao segundo, eu obtenho o terceiro e vai por aí afora. Ok, minha gente? Então, PA, como a gente falou, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo pode ser obtido pela adição do termo anterior a um número que é chamado razão da PA. Ok? Então, para generalizar, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o segundo termo é o primeiro mais a razão. Não é isso? Pelo que a gente falou, o terceiro termo tem que ser igual ao segundo mais a razão. Ocorre que o segundo é igual ao primeiro mais a razão. Então, para obter o terceiro termo, eu posso fazer o seguinte: adiciono ao primeiro termo a razão duas vezes. Ó. Não é isso? Para obter o terceiro termo, basta adicionar ao primeiro termo a razão duas vezes. Por quê? Da primeira vez eu chego no A2. A segunda vez que eu adiciono R, eu chego no A3. Da mesma forma, para obter o quarto termo, basta eu adicionar ao primeiro termo 3 vezes a razão, 3 vezes R. Para o quinto termo, nós vamos ter 4R, ou seja, para o enésimo termo, basta eu adicionar ao primeiro termo N menos uma vez. Está vendo? Para o quinto termo, eu adicionei 4, para o quarto termo, eu adicionei 3. Para o enésimo termo, eu vou adicionar N menos uma vez. Ok, galera? Isso nos dá finalmente, a que a gente chama de termo geral da progressão aritmética, que é esse que está aqui. Ó. O enésimo termo é igual ao primeiro termo mais N menos 1 multiplicado pela razão. Por esse termo é possível calcular o enésimo termo de qualquer progressão que você conheça, o primeiro termo e a razão. Ficou claro aí? Vou fazer esse pequeno exercício aqui. Em uma PA, o primeiro termo é menos 50 e a razão é 10. Qual é o milésimo termo dessa PA? Bom, gente, a gente pode ir somando, né, para até chegar lá. Só que vai dar um enorme trabalho, que são 1000 termos, não é isso? Se a razão é 10, o segundo termo é menos 40, o terceiro termo é menos 30, porque eu estou somando 10, né? Não é isso? Bom, mas não vamos fazer assim. Nós vamos usar a expressão. Ó. O enésimo termo é igual ao primeiro mais N menos 1R. Ou seja, se N for 1000, o milésimo termo é igual ao primeiro termo mais 1000 menos 1, multiplicado pela razão. Né? No nosso caso aqui, o milésimo termo é menos 50 mais 9.990, que dá 9.940. Muito fácil, né? Com isso aí, ó, a gente pode realmente resolver as atividades do PET sem dificuldade. Ok? Qualquer coisa, falem com a gente. Obrigado, até a próxima aula.